Glória a Deus. Salmo de número 73, que está escrito: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Senhor Deus, nós te glorificamos, nós bendizemos ao nome do Senhor, nós somos gratos, Senhor, ó Deus, nesta oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar na tua presença. Pedimos ao Senhor que fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Poderia estar assentados. A Bíblia nos fala neste Salmo 73, conhecido como Salmo de Asaf, e nós vemos que Asaf, ele era um levita na casa do Senhor. Asaf, ele escreve este salmo, escreve pelo menos 11 salmos. O salmo de número 73 até o de número 83 ou 89, vou lembrar agora, e o salmo de número 50. Asaf, ele escrevendo aqui este salmo, segundo a história diz que ele tinha aproximadamente 60 anos de idade. E quando Asaf ele fala aqui nesse texto que pouco faltou para que seus pés quase se desviavam do caminho do Senhor, nos leva a pensar o que aconteceu na história deste Senhor. E se faz necessário nós nos apegarmos um pouco à cultura judaica para entendermos o que aconteceu no Salmo 73. A cultura judaica nos diz que quando nascia um judeu, os pais davam-lhe um nome, e aquele nome vinha com um significado, e o significado desse nome indicaria o que esta criança possivelmente seria no futuro. Quando Asaf nasce, que ele recebe este nome, ele vem com significado, e o significado é apoderado por Deus, ou aquele que foi apoderado por Deus. Quando completava-se 8 dias de nascido, levava-se ao tabernáculo. O templo não tinha sido construído ainda, e o sacerdote apresentava a criança ao Senhor, passava por todo aquele ritual de apresentação que todos nós conhecemos, e a mãe deveria amamentar esta criança até os seus 3 aos 5 anos de idade. Quando ele completava os seus 5 anos, diz a cultura que o pai deveria ensinar a criança uma profissão, como era costume da sua época. E nós vemos que a Bíblia nos fala, no 1 Crônicas, capítulo de número 6, o versículo 39, que Asaf, ele era filho de Baraquias, da tribo de Levi. E sendo seu pai da tribo de Levi, sendo ele um levita, com certeza ele vai ensinar a Asaf a respeito do seu ofício como levita. Quando Asaf ele completa os seus 12 a 13 anos de idade, ele passa pelo um ritual. Ele passa pelo ritual que em hebraico é chamado de Bar Mitzvah. O Bar Mitzvah era um ritual que todo o menino judeu deveria passar quando terava os seus 12 anos de idade, aonde ele passava a ser chamado filho da lei. Ele deveria citar
pelo menos uma parte da Bíblia, uma parte do Pentateuco, que é Deuteronômio capítulo 6, o versículo de número 4, que está escrito: Shemar Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Isso é: ouça Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Aquele menino cresceria entendendo que Deus é o único Senhor que merece adoração, que merece louvor e que merece ser cultuado. Agora, se ele cresce em uma tribo de levitas, o seu pai sendo ele levita, eu imagino esse menino acordando pela manhã, o seu pai pegando as suas vestes de levita, e ele pergunta ao pai: para onde o senhor vai, pai? E ele dizia: vou ao tabernáculo prestar culto ao Senhor, exercer o meu ofício de levita, pois está escrito que Deus habita em meio aos louvores. O ofício de levita, de entoar cântico, é muito importante no reino de Deus. Quando nós vemos que Josafá, ele é ameaçado por alguns exércitos, a orientação de Deus para ele é esta: põe os levitas e o sacerdote na frente com a arca, e põe eles para adorar, porque enquanto vocês adoram, eu vou guerreando a favor de vocês. Então nós entendemos que o louvor é importante em nosso meio. Asaf, ele cresce. Agora, Asaf tem os seus 18 anos de idade, e ele passa de ser um levita comum para ser um levita estagiário ou um levita mor. Agora, quando ele completa os seus 20 anos de idade, ele inicia ali o seu ofício de levita. Era comum, quando inteirava-se os seus 18 anos de idade, ele decidir, juntamente com aqueles que estavam na frente ali da sinagoga ou do tabernáculo, o qual seria o seu ofício. O instrutor, aquele que ensinava ele, passava esta orientação: você precisa ter certeza do que Deus tem na sua vida. Penso eu que ele chega pela manhã para aquele que estava, o seu professor, o rabino que lhe ensinava, e disse a ele: eu quero ser um levita, assim como meu pai é. Eu quero entoar cânticos ao Senhor, e quando eu estiver entoando cânticos ao Senhor, eu quero ver a nuvem de Deus descer sobre o santuário. Eu quero louvar e engrandecer ao Senhor. Eu quero usar a minha voz para glorificar a Deus. Tudo aquilo que eu aprendi desde a minha infância, eu quero estar retribuindo ao Senhor, o Senhor dos Exércitos. Ele completa os seus 20 anos de idade, e ele começa o seu ofício ali na casa do Senhor. Este jovem levita, ele se torna um dos levitas mais conhecidos da sua época. É um levita que estuda tanto, se dedica tanto ao Senhor, que é um dos únicos levitas que você vai ver na Bíblia sendo conhecido como escritor de salmo, como profeta, e acima de tudo também, este levita, ele se torna um dos chefes de música no reinado do rei Davi. Quando Davi, ele vai à casa de Obed-edom buscar a arca da aliança, a Bíblia nos diz que Asaf, ele vai juntamente com os levitas. Quando a arca chega na casa do Senhor, a Bíblia diz que Davi coloca Asaf como um dos chefes dos levitas. Se Davi coloca ele como um dos chefes, é porque ele era dedicado à obra, é porque ele fazia com amor, é porque ele tinha dedicação. Todos nós sabemos que Davi, ele era um homem que amava adorar ao Senhor. Você vai ver
o cântico de Davi no Salmo 23, falando sobre a grandeza e o zelo de Deus para com as suas ovelhas. E Davi, quando ele assume o trono ali de Israel, ele começa a ensinar aos levitas como adorar ao Senhor, como usar os instrumentos. Davi, ele foi uma peça muito importante para o crescimento do louvor em seus dias. Nós vemos que Asaf, como eu falei, como salmista, ele escreve pelo menos 11 salmos. Se você ler a Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo 29, versículo 30, você vai ver que Ezequias, ele faz menção de Asaf como profeta. Asaf, ele incentiva, ele inspira uma geração inteira de levitas para adorar ao Senhor. Mas o Salmo 73, Asaf, ele nos deixa uma palavra e um questionamento aqui. Ele diz: bom é Deus para com Israel, bom é Deus para com os limpos de coração, mas quanto a mim, pouco faltou para me desviar do caminho do Senhor, porque eu fui atentar aos meus olhos para aqueles que não serviam ao Senhor. Eu fico me perguntando, o que será que aconteceu no decorrer da história? O que será que aconteceu no caminho para este levita ter um pensamento tão diferente de uma hora para outra? Quando nós lemos e vemos que no passado dos anos, Davi, no 2 Samuel, capítulo de número 7, Davi, ele tinha um desejo tão grande no seu coração de construir um templo ao Senhor, uma casa ao Senhor. E o profeta chega a ele e diz: olha, pode fazer, pode realizar o desejo do seu coração, porque Deus vai se agradar. Mas na sequência, Deus manda o profeta até Davi dizer: Davi, eu não te chamei para construir um templo, mas eu tenho visto o teu coração, então vou levantar um da tua casa que vai construir um templo para mim. E todos nós sabemos que este era Salomão. Quando Davi, ele vai apresentar diante do Senhor em oração, ele vai agradecer a Deus e dizer: Senhor, o Senhor tem sido bom para comigo, o Senhor fez coisas grandes na minha vida, e acima de tudo, o Senhor ainda está me prometendo que através dos meus, o Senhor há de levantar um templo de adoração ao Senhor. Então Deus vai passar para Davi a planta deste templo. E na planta do templo, nós vamos ver que ali estava o nome dos levitas, estava o nome dos sacerdotes, estava o tamanho do templo, ali estava tudo que deveria ser realizado. E quando Davi está chegando aos seus últimos dias de vida, ele chama Salomão e diz: Salomão, você é o homem escolhido por Deus para construir a este templo. E eu te digo, meu filho, faça cumprir toda a obra do Senhor, segue à risca a planta do templo. Você precisa seguir as orientações do Senhor, meu filho. Fazendo assim, Deus vai estar com você, Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar. E Davi, ele vai construindo, Salomão começa a construir o templo ao Senhor. Só que nesse meio período histórico, nós vamos ver que Asaf, ele já tinha mais de 60 anos de idade. E fico pensando, será que seria este o motivo dele escrever este salmo, de falar da tristeza do seu coração? Pois bem, nós sabemos que no livro de Números, capítulo 4, versículo 3, está escrito que os levitas deveriam servir ao Senhor dos seus 20 anos, seus 30 anos, até os 50 anos de idade. Quando inteirava seus 50 anos de idade, viria a aposentadoria dos levitas. Então ele não poderia mais servir ao Senhor no templo, não poderia exercer mais ali o seu ministério, aquilo que ele amava a fazer. E fico pensando, talvez quando ele tem notícia de que o templo agora está prestes a ser inaugurado, o templo agora está prestes a ter o primeiro culto de adoração a Deus, ele começa a pensar: a promessa que o rei Davi me fez,
ela não vai se cumprir. Pois eu já estou de idade, tenho mais de 50 anos, tenho que dar lugar para os levitas mais novos. E ele, quem sabe, acorda pela manhã pensando naquilo, pensando o que é que poderia fazer. E nós vemos que a Bíblia nos fala, no livro das Crônicas, que na inauguração do templo, ali, Salomão, ele manda cartas aos sacerdotes, ele manda cartas aos maiorais das tribos, e com certeza esta carta ela vai chegar até Asaf. Por que ela vai chegar até Asaf? Porque Salomão ele vai ler a planta do templo, e ali estava o nome de Asaf. Penso eu que um soldado se aproxima do rei, e o rei entrega nas suas mãos uma carta e diz: leva ao Senhor Asaf. Quando ele chega na casa de Asaf, ele chama na porta e vem Asaf, e ele entrega a carta dizendo: o rei mandou te entregar esta carta. E quando ele recebe aquela carta, ele se fica emocionado, porque estava escrito na carta o seguinte: Senhor Asaf, era desejo do coração do meu pai de construir um templo ao Senhor, mas prove a Deus esta oportunidade de chegar até a mim. Olhando nos rabiscos da construção do templo, da planta que o meu pai me entregou, eu vi que ali estava o nome dos sacerdotes e o nome dos levitas, e encontrei o nome do Senhor. E como era desejo do coração do meu pai que o Senhor cantasse na inauguração do templo, e bem sei que o Senhor já está aposentado e que o Senhor não está exercendo mais o ofício, mas eu queria que o Senhor viesse e cantasse no dia da inauguração do templo uma adoração ao Senhor. E acima de tudo, eu quero que o Senhor seja o maestro daquele dia. Eu quero que o Senhor crie um cântico de adoração a Deus, para nós darmos o melhor para o Senhor. A Bíblia nos diz, queridos, no livro das Crônicas, que Asaf, quando eles começaram a adorar ao Senhor, quando eles começaram a glorificar ao Senhor, Deus manifesta da sua glória sobre o lugar. Vamos ler o texto? 2 Crônicas, capítulo 5, o versículo 12. Tendo Salomão acabado de orar, vou procurar aqui, mais fácil. Se irmãos encontraram? Livro das Crônicas, versículo 12. E os levitas, cantores de todos os lugares, a minha versão está diferente, irmãos, e Asaf começaram a adorar ao Senhor. Vamos ler o versículo 13. E eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando ele as vozes com trombeta e símbolos e outros instrumentos musicais, e bendizendo ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E não podia os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Escute bem, o texto que nós lemos aqui está se referindo à inauguração deste templo. Com certeza Asaf achava que não iria se cumprir, ele achava que não iria estar naquele dia, mas o nome dele estava na planta daquele templo, e quem tinha escrito ali era o rei Davi. E palavra de rei não pode ser revogada, palavra de rei não pode voltar atrás. Eu não sei o que Deus tem falado ao teu respeito, eu só sei que Deus, ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Imagine você, Asaf, o senhor de idade,
olhar pelas condições e dizer: isso não é possível. Mas quando você ler Salmo 73, o versículo 17, Asaf, ele diz: mas quando eu entrei no santuário, eu fui entender os fim deles. Asaf vai entender o porquê de muitas coisas quando ele chega na igreja, aleluia, quando ele chega no templo. Deus vai revelar ao seu coração o porquê de algumas coisas que aconteceram com ele no decorrer da história, no decorrer da caminhada. Deus, ele nos chama para a salvação, mas Deus permite que nós venhamos passar por provas. Só que Deus, ele nunca abandona o seu povo no meio da prova. Ele sempre está conosco, ele sempre está ao nosso lado, nos dando vitória, nos dando graça. A glória de Deus foi tão grande, tão sobrenatural. Naquele dia que Salomão começa a orar, a Bíblia diz que Deus desce com a nuvem sobre o lugar, aleluia, o sacrifício que tinha sido apresentado ao Senhor. Deus desce com fogo e consome o sacrifício, dizendo: eu tenho recebido o louvor, eu tenho recebido o sacrifício desta casa, eu tenho recebido o esforço que vocês têm feito para mim. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando nós lemos a Bíblia no Novo Testamento, nós encontramos Jesus dizendo: eu vim fazer a vontade do meu Pai. A Bíblia nos fala, queridos, no livro de Gênesis, que por conta de um homem, o pecado de Adão e Eva, entra o pecado sobre a terra. Naquele momento Deus cria um projeto de salvação, e este projeto de salvação, conhecido como Pacto Salotine, que é Deus projetando a salvação para a humanidade. E a salvação iria trabalhar em 3 tempos. E nós vemos que Deus iria dar início na salvação. Primeiro, nós vamos ver a dispensação do Pai. Deus levantando uma geração, Deus levantando um povo, que eram os judeus. Nós vamos ver a segunda dispensação, que seria Jesus morrendo na cruz pelos nossos pecados. Segundo a história, diz que uma cruz romana pesava aproximadamente 100 quilos, e aquela coroa tinha aproximadamente 72 espinhos, com aproximadamente 10 a 15 centímetros cada espinho. A Bíblia diz que os soldados pegaram a coroa, colocaram sobre a cabeça de Jesus, e pegaram uma vara ou uma cana e batiam na cabeça de Jesus. Jesus, ele está agora em cima de um monte chamado o Monte da Caveira, e ali naquele monte ele está com os braços abertos. Ele tinha pegado pelo menos 40 chicotadas, seriam mais de 400 cortes. Aquela madeira não era uma madeira trabalhada, aquela madeira havia muitas ferpas. Jesus está com os braços abertos, as ferpas entrando nos seus cortes. Só que Jesus, ele olhando para a multidão, e quem sabe começa a olhar para cima, a sua roupa suja de sangue, e ele dá um grito com os braços abertos, dizendo: Tetelestai, Tetelestai, que quer dizer, foi pago a dívida. Foi pago a dívida. Todas as vezes no Novo Testamento, quando alguém estava devendo algo a outra pessoa, o cobrador tinha o direito de pegar um pergaminho, escrever o nome daquela pessoa que estava devendo, escrever o valor da dívida e colocar na parede da sua casa. Quando aparecia outra pessoa que tinha condições de pagar aquela dívida, que tinha amor por aquela pessoa, ele ia lá, arrancava aquele pergaminho e colocava outro lá escrito: Tetelestai, foi pago a dívida. Nós éramos devedores perante Deus, mas Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, aleluia, e quando ele morre na cruz, ele paga os nossos pecados, aleluia. Quando você chega perante o Senhor e confessa a Ele como Salvador, Ele escreve o teu nome no livro da vida dos céus,
e perdoa os teus pecados. Da mesma forma que Salomão, ele tinha a missão de fazer cumprir, da mesma forma que o pai dele tinha falado, Jesus também ele veio para cumprir o propósito de Deus, o projeto de Deus. Talvez e com certeza o seu nome não estava escrito naquela planta que Davi fez, mas o teu nome está escrito na planta, no projeto de Deus. E qual é o projeto, pastor? Projeto de salvação. Jesus te ama. Jesus, ele tem propósito para nossas vidas. O propósito de Deus é nos salvar e levar para estar com ele para sempre no céu. Terceiro ponto da salvação, a dispensação do Espírito Santo. Jesus viria para morrer pelos nossos pecados, e ele o fez. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao Pai. Mas ele disse: eu rogarei ao Pai e enviarei o Consolador. Eu vou enviar outro, coigual, semelhante, outro que ama vocês como eu amo, outro que tem zelo por vocês como eu tenho. E o discípulo pergunta: Senhor, quem é? O Espírito Santo, o Espírito da verdade. Ele vai estar com vocês todos os dias. Jesus sobe aos céus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o Espírito Santo vem sobre os apóstolos. Agora, o Espírito Santo vem na última dispensação, conhecido como dispensação da graça. Após a dispensação da graça, vem a dispensação do milênio. Após o milênio, o juízo final. Nós estamos vivendo a última hora na terra, a última dispensação. Após a descida do Espírito Santo, qualquer hora pode acontecer o arrebatamento da igreja. Você não entendeu? Qualquer hora pode acontecer o arrebatamento da igreja. Quem é salvo se alegra com esta palavra. Qualquer hora Jesus vem nos buscar para estar com Ele para sempre. E o Espírito Santo de Deus, pastor Jeto, é quem vai auxiliar os pastores na hora de entregar a igreja nos ares para o Senhor. O Espírito de Deus vai acompanhar a igreja na subida do arrebatamento, como está escrito: em um abrir e fechar de olhos, em um instante, você vai ouvir o zoar da trombeta, e de repente, você vai abrir os seus olhos e você vai estar vendo o Senhor nos ares. Da mesma forma que Davi, ele apresenta para Salomão o projeto do templo, Deus dar esta missão para Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Aleluia! E nós vemos que Jesus cumpriu com esta missão. Só que Jesus, ele sobe para o céu, mas ele deixa uma palavra para a sua igreja: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Escute bem: ninguém é condenado porque vai cometer pecado. Nós já nascemos condenados ao inferno por conta do pecado de Adão. Mas Jesus morreu na cruz, nos dando escape de salvação. Aleluia! Você não peca, você não é pecador por conta dos seus pecados, mas você peca porque você é pecador. Está em nós. Nós já nascemos com essa tendência de cometer falhas, de errar, e o pecado nos afasta de Deus, e nós não podemos ser amigos do pecado.
Tem cristão que se despede do pecado como se tivesse despedido de um amigo que vai para uma viagem distante e depois vai voltar. Como é isso, pastor? Pessoas que cometem pecado hoje e amanhã pecam de novo, e pede perdão e peca de novo. Você tem que tratar com o pecado como o seu pior inimigo, porque o pecado nos afasta de Deus, o pecado entristece o Espírito Santo de Deus. E Paulo diz: não instigais ao Espírito. Tiago diz: vocês não sabem que o Espírito de Deus tem ciúme de vocês? Ou seja, Deus não divide o seu povo com ninguém. Deus não te divide com mentiras. Deus não te divide com pecado. Deus te quer na presença dele em santidade, em compromisso com ele dia e noite. A igreja do Senhor está vivendo um evangelho que infelizmente está sendo a cada dia levado a um costume que não é nosso, a um costume que não é bíblico. Hoje, a cada dia que passa, nós vamos ver as reuniões aonde se estuda a palavra, tendo o menor número possível de pessoas em muitos lugares, aonde deveria ser o lugar onde ter mais cristão, porque a Bíblia diz que nós somos limpos pela palavra, a Bíblia diz que nós somos libertos pela palavra, a Bíblia diz que a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus ela nos direciona no caminho. Quando João escreve no capítulo 1, ele diz: no princípio ele era a palavra, e sem ele nada que foi feito se fez. Ele está se referindo a Jesus. Quando João escreve Apocalipse, ele vê Jesus e ele diz: e o nome do qual eu vi, o nome do qual eu chamava era a palavra de Deus. Quando nós desprezamos a palavra de Deus, estamos desprezando o próprio Senhor. Mas quando nós amamos esta palavra, estamos dizendo que amamos ao Senhor. Precisamos ler mais a Bíblia, precisamos nos dedicar mais à Bíblia. Já estamos finalizando. Escute, existem pessoas em nosso meio que é cristão, que serve a Deus, mas ainda vive na prática de magia negra e acha que está tudo bem. Jesus disse para os seus discípulos: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão pedir e vai acontecer. O grão de mostarda é uma das únicas sementes que não se mistura com nenhuma outra semente. Se você plantar, tentar misturar ela, mesclar ela com outra, ela morre, mas não produz. Para ela produzir, ela tem que ser plantada sozinha. Jesus estava dizendo: a fé de vocês tem que ser como um grão de mostarda. Como assim, pastor? De qualidade. Nós não podemos nos misturar com nenhum outro tipo de semente. O evangelho não se mistura, ele é puro. O evangelho não se mistura, ele é puro. Deus não divide a sua igreja com ninguém. Deus tem ciúme de nós. Ele tem zelo para com o seu povo. Ele tem zelo para com a sua igreja. Por isso que nós devemos ter Deus, aleluia, como prioridade nas nossas vidas. A palavra do Senhor, ela deve ser prioridade. Quando você está orando, você está conversando com Deus. Mas quando você está estudando a Bíblia, é Deus te orientando. Quer receber orientação de Deus? Não vai na casa do profeta Canela de Fogo, não. Vai para a Bíblia. A Bíblia tem orientação para você. A Bíblia tem orientação para nós, é alimento para nossas vidas. Mas o que tem de cristão anêmico em nosso meio, que não consegue mais qualquer palavrinha: eu não volto mais na igreja, eu não vou mais. O Senhor quer te dar força nesta noite para vencer os ataques de Satanás. Nós estamos em guerra contra o inimigo, aleluia. Nós estamos em guerra contra o inimigo que é espiritual. Mas nós sabemos que esta guerra ela já foi ganha. Jesus já nos deu a vitória.
Nós devemos somente seguir a orientação do Senhor, e assim nós vamos chegar junto no destino final. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que o eterno Deus continue vos abençoando de uma forma especial. Obrigado, pastor.